Olá, irmãos, tudo bom? A paz do Senhor. Espero que todos estejam bem. Aqui quem está falando é Arthur. E hoje nós vamos continuar a leitura bíblica de onde nós paramos da última vez. Mas antes disso, vamos orar. Senhor Jesus, Senhor, agradecemos a Deus por mais gente de vida que você nos dá. Senhor, agradecemos, Senhor, pela tua paz, pela tua bênção, por tudo que tem feito em nossas vidas. Agora vem pedir que o Senhor nos abençoe com o Santo Espírito para que nós possamos entender tudo que está escrito aqui no teu santo livro. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Mateus 27. Jesus é levado a Pilatos. Assim que amanheceu, todos os chefes, sacerdotes e os líderes judeus fizeram seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram, levaram e entregaram ao governador Pilatos. A morte de Judas. Quando Judas, o traidor, viu que Jesus havia sido condenado, sentiu remorso e foi devolver as 30 moedas de prata aos chefes sacerdotes e aos líderes judeus, dizendo: eu pequei, entregando à morte um homem inocente. Eles responderam: o que é que nós temos com isso? O problema é seu. Então Judas jogou o dinheiro para dentro do templo e saiu. Depois foi e se enforcou. Os chefes sacerdotes pegaram o dinheiro e disseram: isso é dinheiro sujo de sangue, e é contra a nossa lei pôr esse dinheiro na caixa das ofertas do templo. Depois de conversarem sobre o assunto, resolveram usar dinheiro para comprar o campo do oleiro, a fim de que servisse como cemitério para os não-judeus. Por isso aquele campo é chamado até hoje de campo de sangue. Assim aconteceu o que o profeta Jeremias tinha dito. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e as usaram, né, para comprar o campo do oleiro, como o Senhor havia me mandado fazer, que é uma profecia que está em Jeremias. Jesus diante de Pilatos. Jesus estava em pé diante do governador, e este o interrogou, dizendo: você é o rei dos judeus? Jesus respondeu: quem está dizendo isso ao Senhor? Mas quando foi acusado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus, Jesus não respondeu nada. Então Pilatos disse: você não está ouvindo as acusações que estão fazendo contra você? Porém, Jesus não disse nada, e o governador ficou muito admirado com isso. Jesus é condenado à morte. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Jesus Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Jesus perguntou: quem é que vocês querem que eu solte, Jesus Barrabás ou este Jesus, que é chamado de Messias? Pilatos sabia muito bem que os líderes judeus haviam entregado Jesus, porque tinha inveja dele. Então Pilatos estava sentado no tribunal. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, sofri muito por causa dele. Os sacerdotes e os líderes judeus convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então o governador perguntou: qual dos dois vocês querem que eu solte? Barrabás, responderam eles. Pilatos perguntou: que farei então com Jesus, que é chamado de Messias? Crucifica, responderam todos. Ele perguntou: que crime que ele cometeu, afinal, né? Aí começaram a gritar bem alto: crucifica! Então Pilatos viu que não conseguia nada e o que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte desse homem, isso é com vocês. E toda a multidão respondeu: que o castigo por essa morte caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e entregou para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus. Depois os soldados de Pilatos levaram Jesus para o palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheia de espinhos e a puseram na sua cabeça e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e caçoar dizendo: viva o rei dos judeus! Cuspiam nele, pegavam o bastão e batiam na sua cabeça, como se fosse para perfurar os espinhos, né, com a coroa de espinhos, perfurar mesmo, martelar. Depois de terem caçoado dele, tiraram a capa vermelha e o vestiram com suas próprias roupas. Em seguida, levaram para crucificarem. A crucificação de Jesus. Quando estavam saindo, os soldados encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. Eles chegaram a um lugar chamado Gólgota. Gólgota quer dizer o lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber, mas depois que o provou, ele não quis beber. Em seguida, os soldados o crucificaram e repartiram as suas roupas entre si, tirando a sorte com dados, para ver qual seria a parte de cada um. Depois disso, sentaram ali e ficaram guardando Jesus. Puseram acima da sua cabeça uma tabuleta, onde estava escrito com uma acusação contra ele: este é Jesus, o rei dos judeus. Com Jesus crucificaram também 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam por ali caçoavam dele, balançavam a cabeça e insultavam, dizendo assim: ei,
Você que disse que era capaz de destruir o templo e tornar a construí-lo em 3 dias. Se você é mesmo filho de Deus, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Já os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes judeus também caçoavam dele, dizendo: ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele é o rei de Israel, não é? Se descer agora mesmo da cruz, nós creremos nele. Ele confiou em Deus e disse que era filho de Deus. Vamos ver se agora Deus quer salvá-lo. Né? Vamos ver se Deus quer salvá-lo agora. E até os ladrões que foram crucificados com Jesus também insultavam a morte de Jesus. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. As palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Algumas pessoas que estavam ali ouviram isso e disseram: ele está chamando Elias. Uma das pessoas correu e molhou uma esponja em vinho comum, pôs na ponta de um bastão e deu para Jesus beber. Mas os outros disseram: espere, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Aí Jesus deu um outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até abaixo. A terra tremeu e as rochas se partiram, os túmulos se abriram, e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos túmulos. E, depois da ressurreição de Jesus, entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. O oficial do exército romano e os seus soldados que estavam guardando Jesus viram um terremoto e tudo o que aconteceu. Então ficaram com muito medo e disseram: de fato, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam ali olhando de longe. Eram as que tinham acompanhado Jesus desde a Galiléia e o haviam ajudado. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. O sepultamento de Jesus. Já era quase noite quando chegou da cidade de Arimateia um homem rico chamado José. Ele também era seguidor de Jesus. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. E Pilatos mandou que o entregassem a ele. Então José pegou o corpo, enrolou num lençol novo de linho e o colocou no seu próprio túmulo, que há pouco havia sido cavado na rocha. Depois rolou uma grande pedra para fechar a entrada do túmulo e foi embora. Maria Madalena e a outra Maria estavam ali, sentadas em frente ao túmulo, à guarda do túmulo. No dia seguinte, isto é, o dia depois da sexta-feira, sábado, os chefes sacerdotes e os fariseus se reuniram com Pilatos e disseram: governador, nós lembramos que, quando ainda estava vivo, aquele mentiroso disse: depois de 3 dias eu serei ressuscitado. Portanto, mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia, para os discípulos dele não poderem roubar o corpo e depois dizerem ao povo que ele foi ressuscitado, pois esta última mentira seria pior do que a primeira. Então Pilatos disse: levem os soldados com vocês e guardem o túmulo o melhor que puderem. E eles foram, puseram um selo de segurança na pedra e deixaram os soldados ali, guardando o túmulo. Bem, essa foi a leitura do capítulo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Qualquer dúvida, basta mandar no e-mail que eu deixei na descrição. Vamos orar para encerrar esse vídeo. Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por mais que de vida você nos dá. Te agradecemos, Senhor, por termos lido a santa palavra, meu Deus. Agora eu lhe pedir que o Senhor nos abençoe o Santo Espírito para que nós possamos sempre estarmos junto contigo e nós possamos sempre andarmos no teu santo caminho, Senhor. Em nome do seu Filho amado Jesus. Amém, amém e amém.